Como eram as obras de arte durante o Terceiro Reich de Hitler. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre como se dava o processo artístico, a criação artística dentro do Terceiro Reich sob a influência das ideias nazistas, tá certo? Antes aqui alguns avisos. É importante que você se inscreva no nosso canal, tá certo? E nos siga lá no Instagram, porque diariamente nós estamos fazendo lives com especialistas em algumas áreas, tá certo? No sentido de contribuir com informações positivas para vocês. Então essa semana, por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre Hitler, né, no nosso Instagram, onde diariamente nós estamos fazendo lives. Então é importante que você se inscreva, ou melhor, me siga lá no Instagram, tá certo? Para que vocês acompanhem esse assunto, esse e outros assuntos que nós diariamente estamos tratando, tá certo? Sobre a questão das artes durante o Terceiro Reich, né? Lembrando que o Terceiro Reich ele vai de 1933 até dar um início à Segunda Guerra Mundial e termina quando a Alemanha é derrotada, tá certo? Em maio de 1945. Esse é o período conhecido como Terceiro Reich ou Terceiro Reinado, né? Que, digamos assim, é a tradução pelo nome, tá certo? Então, assim, é importante a gente destacar que a arte dentro do Terceiro Reich ele estava diretamente relacionada às ideias megalomaníacas de Hitler, tá certo? Então Hitler, além de suas ideias de expandir para todo o globo terrestre a sua doutrina racista, onde a raça ariana, na sua visão, seria a raça superior a todas as demais, uma das características é que ele queria fazer com que as artes fossem algo que representassem a imponência do Terceiro Reich no mundo e na posteridade. Inclusive Hitler, ele colocava que uma das características que fizeram que o Império Romano fosse até os dias atuais lembrado era por conta da sua arquitetura, das suas construções arquitetônicas. E isso faz muito sentido. Então ele queria que o Império Nazista, o Terceiro Reich, fizesse algo semelhante, só que em escalas muito, mas muito maiores, né? Então aqui o que acontecia? O estilo, a arquitetura é muito importante dentro do Terceiro Reich. A arquitetura, ele vai buscar inspiração na arquitetura clássica, na Grécia Antiga. Então o que ocorria? Eles acreditavam que as formas da arquitetura grega eram muito bonitas e representavam um sinônimo de beleza. Só que eles traziam isso para dentro do Terceiro Reich e faziam isso em escalas colossais, né? Então, alguns especialistas até colocam que a arquitetura grega prezava pela harmonia das formas. E no momento que Hitler fazia essas construções e escalas estratosféricas, digamos assim, estava rompendo com a cultura clássica no ponto de vista da arquitetura, né? Então, o que acontece? É importante a gente destacar, não tem como falarmos um pouco da arquitetura dentro do Terceiro Reich sem falarmos de Albert Speer, ou Albert Speer. Albert Speer era o arquiteto do Terceiro Reich. Era alguém muito competente e a sua história meio que cruza com a de Hitler, meio que por um acaso, né? Então, a gente sabe que Hitler, a partir do momento que ele assumiu o Reich em 1933, imediatamente ele já deu início a uma série de reformas profundas na arquitetura de Berlim. Na visão de Hitler, Berlim representava o que havia de mais atrasado, né? Então Berlim não estava preparada, a arquitetura não estava à altura da grandiosidade da supremacia da raça ariana. Então Berlim ela deveria ser destruída e daria espaço à capital do Reich, que seria Germânia.
os planos de Hitler era assim que ele vencesse a Segunda Guerra Mundial, construísse a capital do Império Alemão, que seria um império não de um país, mas um império mundial, algo similar ao que foi o Império Romano, mas repito, em escalas muito maiores. Então o que acontece? Voltando aqui ao assunto do Albert Speer. Albert Speer era um jovem arquiteto muito talentoso, que ele cruza a história dele com Hitler, porque Hitler ele tinha um arquiteto que era o arquiteto de confiança do Terceiro Reich. Só que esse arquiteto, que era responsável pelas obras, ele acabou falecendo. E o Albert Speer era o seu auxiliar direto. Então, Albert Speer ele vai acabar assumindo a função de ser o responsável pelas construções do Reich. E o que ele recebe inicialmente a missão de fazer a reforma da chancelaria do Reich. E ele faz isso de forma brilhante, né? Então, a sua criatividade fez com que ele fosse tão bem visto por Adolf Hitler. Eu vou dar um exemplo aqui de um pequeno processo que fez com que ele realmente chamasse a atenção de Hitler. Iria haver um evento público e não havia quem fizesse a questão da decoração do evento. E Albert Speer, ele teve uma ideia que era justamente utilizar aqueles holofotes que eles utilizavam como proteção das cidades, usando à noite para iluminar os céus, para ver se não estavam vindo aviões de origem inimiga. Então eram grandes e fortes e poderosos holofotes que eles apontavam para o céu. Então esses holofotes eles tinham a capacidade de iluminar até 8 quilômetros. E Albert Speer ele teve a ideia de juntar 130 holofotes alinhando-os a uma distância de 12 metros um do outro, e todos eles fossem acesos ao mesmo tempo, iluminando os céus. Então esse foi um evento visualmente muito impactante e que chamou a atenção do seu talento para Hitler. E Hitler começou a olhar Albert Speer com olhos diferentes, tanto que depois ele recebeu a missão de ser o responsável pela reforma do Reich, da chancelaria do Reich. E ele fez isso de forma muito brilhante. A imponência da chancelaria que ele construiu para Hitler era algo sem precedentes na história da humanidade. O luxo era completo. A sala de Hitler, por exemplo, na chancelaria, a sala de jantar, onde Hitler se reunia para jantar e almoçar ou jantar com os seus apoiadores diretos, a mesa tinha 14 metros por 14 metros, um formato quadrado. Nessa mesa, Hitler almoçava com 41 pessoas simultaneamente, para vocês terem uma ideia. E assim, o luxo era marca forte dentro da chancelaria do Reich. Então, dessa forma, Albert Speer ele foi ganhando a confiança de Hitler, né? E uma das coisas que Hitler, muitas pessoas acham que Hitler ele queria ser pintor. Realmente ele queria ser pintor. E ele foi fracassado, porque ele tentou entrar na escola de Viena e foi recusado por motivo de não ter índice técnico suficiente. E ele se sentiu muito revoltado na época, mas assim, um dos sonhos mesmo, realmente, que o que Hitler gostava era da arquitetura. Inclusive isso, o próprio Albert Speer fala no seu livro Por Dentro do Terceiro Reich, que eu vou já mostrar aqui para vocês. Então o que acontece? Dentro do sonho da megalomania de Hitler, ele queria construir a Germânia. E uma das coisas que, para vocês terem ideia da grandiosidade que Hitler queria construir, por exemplo, quando os nazistas venceram a Alemanha, quando os nazistas venceram a França, melhor dizendo, na Batalha da França, em maio de 1940, vencendo o poderoso exército francês em apenas 6 semanas, Hitler levou Albert Speer para conhecer as obras arquitetônicas de Paris. E uma das coisas que Hitler gostou muito foi o Arco do Triunfo na famosa Avenida Champs-Élysées, na França. E o que aconteceu? Hitler determinou que Albert Speer fizesse um Arco do Triunfo na sua cidade que ele iria construir, que seria a Germânia. Só que Hitler queria que esse Arco do Triunfo fosse muito maior do que o Arco do Triunfo francês.
Para que vocês tenham uma ideia, o Arco do Triunfo na França ele tem 50 metros de altura. Hitler determinou que Albert Speer fizesse um Arco do Triunfo que teria 160 metros de altura. O total da obra, o Arco do Triunfo alemão pesaria 25 vezes o peso do Arco do Triunfo francês. Só que era tão pesado que o problema é que Berlim é uma cidade que ela é assentada em solo muito argiloso, maleável. Então não existe uma rigidez no solo que pudesse abarcar todo aquele peso dessa obra monumental que Hitler queria. Mas Hitler era incisivo e queria realmente. Não chegou a ser construído. Isso seria na sua cidade. Inclusive, alguns historiadores conseguiram acesso às maquetes dessa cidade germânica que Hitler queria fazer, tá certo? Outra característica muito grande que para vocês terem uma ideia da megalomania de Hitler, ele queria dentro dessa cidade capital do Reich, que seria a Germânia, ele queria construir uma super cúpula. Algo parecido com o que ele viu em um determinado momento na Itália, no Panteão. Eu vou colocar aqui a foto da obra. Só que ele queria construir isso em escalas gigantescas, formando uma super cúpula que seria a maior cúpula já existente na história da humanidade até aquele momento e até mesmo em relação aos dias atuais. Essa cúpula teria mais de 300 metros de um ponto ao outro de diâmetro, tá certo? Era tão grande, era tão grandioso que esse local seria capaz de receber 180 mil pessoas dentro do interior dessa cúpula. Caberia inclusive a própria Torre Eiffel embaixo dessa cúpula que ele queria criar. E o que ocorria? Dizia-se, né, os ditos populares, na época, que a respiração de tantas pessoas do interior dessa cúpula, que seria o arremate final da cidade idealizada por Hitler, faria com que chovesse no interior da cúpula, simplesmente pela respiração da grande quantidade de pessoas no interior dessa cúpula. Então aí vocês percebem a questão da loucura de Hitler por tudo ser construído de maneira maior. Hitler tomava como base a altura dos prédios. Então, se um prédio lá em Nova York tinha determinada altura, ele queria fazer algo que fosse maior do que esse determinado prédio. Se na França o Arco do Triunfo tinha tais dimensões, ele queria fazer um muito maior. Então, a manifestação da arte dentro do Terceiro Reich tinha um sentido de fazer com que, dentro de uma perspectiva da propaganda e da publicidade, e aí a gente destaca o papel de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre ele aqui no canal, mas tinha como objetivo não a arte única e exclusivamente pelo belo, mas a arte como instrumentalização dentro de um projeto de propaganda nazista, dentro de um projeto onde queria fazer com que o povo alemão se visse efetivamente como um povo de raça superior. Sobre a questão da pintura, digamos assim, que outras coisas que as pessoas perguntam. Hitler tinha muita raiva da arte moderna, né? Mas por que ele tinha raiva da arte moderna? Ele tinha raiva da arte moderna porque na França, que era arquirrival da Alemanha, tinha muito essa expressão da arte moderna, era muito bem vista a arte moderna. Então Hitler percebia a arte moderna como uma expressão da cultura francesa. Então, a partir desse ponto, Hitler começa a fazer perseguição, ele começa a determinar que museus que apresentassem obras, pinturas com traços da arte moderna, fossem imediatamente fechados, esses trabalhos fossem queimados em praça pública, até que em um determinado momento Hitler determinou que todas essas obras fossem reunidas em um único local, e ele fez o que se chamou como a exposição da arte degenerada. Sim, degenerada. Essa era a expressão que os alemães se utilizavam para se referir à expressão de obras de arte moderna, francesa. Então, tudo que não fosse alemão não era bem visto pela cultura nazista, digamos assim.
Então é isso. E muitas coisas é interessante que a gente perceba que a megalomania de Hitler era um traço fundamental. E alguns traços, Hitler ele se via realmente como gênio. E isso acabou que, do ponto de vista militar, grandes, importantes decisões que foram decisivas para o fracasso da Alemanha foram tomadas por Hitler, porque Hitler ele acreditava que ele tinha esse talento para interferir em determinados momentos, na construção, inclusive, de blindados. Alguns blindados, Hitler fazia questão que os blindados fossem excessivamente pesados e com poderosos canhões. Isso em determinados terrenos, no teatro da guerra, ao invés de ajudar, era atrapalhar. Tinha um tanque chamado, para que vocês tenham uma ideia, Elephant, era muito pesado, era excessivamente pesado. E ele mandou esse tanque lá para alguns teatros de operações na Itália, e o terreno argiloso e montanhoso da Itália fez com que esse tanque não conseguisse sequer passar pelas estreitas pontes dos locais onde eles foram enviados. Então não tiveram nenhuma serventia. Mas essa megalomania e esse traço de se achar um especialista em todas as áreas foi algo que efetivamente contribuiu e muito para o fracasso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Algumas perseguições, como por exemplo a perseguição aos cientistas, foi algo que foi decisivo para a derrota da Alemanha. Para que vocês tenham uma ideia, a teoria da relatividade era considerada uma ciência judia, né? Então o que aconteceu? Não por acaso, quando Hitler chegou ao poder em 1933, deu início a uma série de perseguição a famosos cientistas, inclusive o próprio Albert Einstein, que saiu da Alemanha, foi dar aula em uma universidade da Espanha e em seguida foi para os Estados Unidos, onde foi muito bem recebido. E assim, a teoria da relatividade e a ciência, ela serviu inclusive para a construção das bombas atômicas que foram utilizadas no final da guerra e que deu efetivamente a vitória para os aliados. Então, esses cientistas, eles poderiam ter trabalhado em favor da Alemanha nazista se não fosse a perseguição que Hitler fez aos cientistas que defendiam a teoria da relatividade, para que vocês tenham uma ideia. Então, se não fosse essa visão pequena de Hitler, todos esses cientistas poderiam ter utilizado esse seu conhecimento no sentido de fazer com que a Alemanha fosse vitoriosa na guerra, e com certeza o rumo da guerra teria sido um outro, tá certo? Eu não sei se eu consegui explicar aqui alguma coisa, passei todo o assunto. Certamente quando terminar aqui esse vídeo, como de costume, eu vou sempre lembrar de pontos que eu não falei, tá certo? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo, tá certo? Se ficou aqui alguma dúvida, se tem alguma curiosidade que vocês tenham, pergunta, tá certo? Aqui nos comentários, se inscreve no canal, isso é muito importante aqui pra gente, tá certo? Eu te agradeço e até mais.